Mais um episódio Segredos de Família com o tio Uli. Tô aqui do lado do meu amigo Rodolfo, que é o responsável aí pelo canal Vamos Pra Bolsa. Vou fazer aqui uma pequena entrevista com ele, entender como que ele começou no mercado financeiro, entender aí o que ele quer agregar de valor para as pessoas que estão lá no canal dele. Tá com muitos cursos sendo realizados aí de forma presencial, né? Acho que esse toque aí de pessoalidade vai agregar muito, porque tem muita gente que precisa dessa atenção especial, Rodolfo, para aprender. E quanto mais a gente vai avançando aqui no assunto do mercado financeiro, mais a gente vê que a gente tem que focar no básico, focar nas pessoas que estão começando, porque o potencial é muito grande, né? Conta um pouco da tua história aí, como é que você começou na renda variável, nos investimentos, se foi pela renda variável, se foi pela renda fixa. Fica aí com a palavra. Boa. Bom, tio Uli, prazer demais estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade. Bom, meu nome é Rodolfo, eu atuo na Vamos Pra Bolsa, eu criei essa página, eu tenho 23 anos, tá? Muitas pessoas não acreditam nisso, mas sim, 23 anos. Eu comecei no mercado em 2014 investindo em renda fixa, né? Então eu trabalhava em banco e muitas pessoas só investiam em CDB, então eu comecei por lá. Só que eu fui vendo com o tempo, passou a crise, a renda fixa já não rendia tanto. E aí eu passei a ir para a renda variável. Só que eu não conhecia muito bem a renda variável. Eu comecei em 2017. E logo em maio de 2017 veio o Joesley Day. Então já foi aquele baita boom na minha carteira. O meu psicológico ficou um pouco abalado. Eu não sabia me proteger, né? Eu só sabia comprar e não sabia me proteger. Então foi ali que eu falei, não, eu preciso estudar mais o mercado. Eu preciso saber não só comprar, não ser só um trend follower, né? Não só seguir uma tendência, mas saber me proteger caso não siga conforme eu planejei, né? Então, a partir daí, a partir de 2017, a partir desse cenário todo que eu fui começar a estudar mais e algo que eu faço continuamente até hoje. Então eu fui ver formas de me proteger, formas de diversificar minha carteira, formas de atuar de forma passiva, né? Com ETFs, por exemplo. Então foi aí, em 2017, que foi o meu turning point no mercado. Interessante você falar isso, porque eu sempre falo para as pessoas que nos seguem aí na internet e estão começando na bolsa, que a renda variável, como diz o próprio nome, ela varia, né? Mas se você não tiver acostumado, vai chegar dias como o Joesley Day, que até para os profissionais foi um dia atípico, porque a volatilidade chegou a tal ponto que foi acionado o Circuit Break. Quem não sabe quem é o Circuit Break, é quando a bolsa, o índice Bovespa, ele chega a 10% de queda, a bolsa para que os agentes, os investidores reavaliem as suas expectativas, os seus insights sobre o mercado, e aí tenda a voltar para uma normalidade, que é uma volatilidade aí mais 2%, menos 2%, até esse ponto eu acho que é muito normal a bolsa variar, e por isso que eu falo também, Rodolfo, para as pessoas iniciarem através dos produtos de renda variável com menor liquidez. E automaticamente, quando eu falo isso, eu estou falando de fundos imobiliários. Você começou pela renda variável nos fundos imobiliários, nas ações, e o que você acha sobre essa história de ir progredindo em níveis de volatilidade aos poucos? Eu acho isso fundamental, porque quando eu comecei direto em ações, então eu não conhecia os fundos imobiliários, né? Se eu conhecesse hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho, eu começaria em renda fixa, iria para fundos imobiliários, né? Porque eles oscilam menos, e depois eu iria para ações propriamente dito, né? Porque as ações elas oscilam mais. Fundos imobiliários, eu posso ter fundo de papel, por exemplo, que tem um CRI atrelado ali, que está muito baseado em renda fixa. Então, se for seguir uma escalada, hoje eu iria para renda fixa, partiria para o fundo imobiliário e depois que eu iria para ações, para ETFs e tudo mais. Acho que essa seria uma boa escalada para quem quer começar. Perfeito. E nessa mentalidade aí de sempre pisar com um pé antes de botar os dois pés, de ter um nível mínimo aí de conservadorismo, você acredita que a análise técnica ou a análise fundamentalista, um ou outro, oferece mais riscos, ou é tudo baseado no teu conhecimento, no quanto você pagou o preço para estudar aquele assunto, o teu conhecimento aprofundado sobre questões técnicas de um método em relação ao outro? Qual que, na tua opinião, é o melhor método? Eu acho que dá para usar os dois, né? São duas casas muito boas, né? Tem muito potencial as duas, então eu posso pegar o melhor de uma e unir com a outra.
tá? Porque eu vejo muitas pessoas que gostam somente do caráter fundamentalista, só que, por exemplo, eu posso comprar uma ação e se eu analisei ela de forma fundamentalista, eu posso manter ela e ela perder, por exemplo, 80% de valor. Por quê? Eu comprei o fundamento e eu vou manter ela. Então, o stop loss que eu usaria numa análise técnica, eu não uso para análise fundamentalista, né? Porque eu acreditei no fundamento e vou manter essa empresa. Já numa análise técnica, eu posso comprar uma empresa, por exemplo, ou vender e ser acionado o stop e a ação subir. Né? Então eu poderia, por exemplo, ter comprado uma Magazine Luiza, ela foi lá para o fundo do poço em R$3, por exemplo, e depois ascendeu lá para mais de 600, fez o split e tudo mais. Então, o que eu gosto para mim, eu analiso empresas de forma fundamentalista, então eu gosto de ver empresas saudáveis, com lucros recorrentes, com diferenciais competitivos, e aí eu separo uma cesta de ativos e dessa cesta de ativos eu gosto de fazer análise técnica, eu gosto de ver o melhor timing para entrar nelas. Você trabalha nesse time da análise técnica no diário, no semanal, no intraday? Qual é o nível de agitação que você tem usando a análise técnica? Eu gosto de pegar no diário e para confirmação pegar o semanal. Eu não gosto de pegar muito o intradiário, eu gosto de pegar um espectro de tempo maior para ser mais confiável, então eu analiso o diário e confirmo no semanal e eu tomo decisão. Eu gosto muito de suportes e resistências, eu acho que funciona muito no mercado financeiro, né? São zonas de preço que são defendidas pelos players, né? E é algo técnico ali que você consegue se defender, né? Uma relação risco-retorno muito boa, né? Então a gente consegue ter umas operações convexas, né? A simetria fica muito boa. Interessante vocês que estão assistindo esse vídeo entender aqui como o Rodolfo está falando de conceitos fundamentais para que você seja bem sucedido no mercado. Ele não está falando nenhuma coisa aqui que é ciência de foguete, ou seja, ele está falando dos princípios básicos da análise técnica, falando dos princípios básicos da análise fundamentalista e principalmente sendo consistente nessa metodologia, né, Rodolfo? Não adianta nada, e eu vejo muito isso acontecer com as pessoas que são iniciantes. Ele vai na fundamentalista até o momento que ele tem o primeiro prejuízo, o primeiro erro, aí ele pula para a análise técnica, aí é a mesma história na análise técnica, ele fica consistente até o momento que ele tem uma decepção lá, e ele fica de método em método, sem criar uma metodologia consistente no longo prazo, onde ele aceita os drawdowns, né? E quando a gente está falando de drawdown, todo método ele tem um recuo em relação ao seu topo para voltar na trajetória ascendente, e muitas pessoas, quando vem esse drawdown, elas acham que o modelo não está funcionando, que ela está fazendo alguma coisa errada, ou ela entra em parafuso mentalmente e não consegue seguir a disciplina do método. E falando agora de análise comportamental, finanças comportamentais, como é que você conseguiu dar a volta por cima nesse teu primeiro revés aí, investindo em ações? Qual foi o mecanismo que você usou para não desistir, como muitas pessoas fazem, e focar no aprendizado? Porque faz 2 anos que você está nesse foco aí e você vê que você tem os conceitos fundamentais bem definidos, você sabe o que é uma boa empresa, e aí ele falou de lucros recorrentes, vantagens competitivas, indicadores saudáveis, empresas saudáveis, e é o que eu costumo falar para as pessoas. Eu nunca vi empresa quebrar por excesso de lucro, já viu já? Não. Então, a partir do momento que a gente consegue identificar as melhores empresas, a gente só precisa cuidar para o nosso emocional não sabotar a gente. Porque eu vejo muita gente se auto-sabotando. Como é que é a tua abordagem, a tua filosofia emocional de finanças comportamentais, Rodolfo? Então, para mim, esse acontecimento, o Joesley Day, foi um baque para mim, porque eu estava altamente exposto em renda variável. Eu não tinha nada em renda fixa, estava full renda variável e eu não sabia me proteger, né? Então, os ativos todos tinham correlação negativa e eu só estava comprado. Então, quando veio aquele gap de 10%, eu tomei mais de 10% na minha carteira. Só que eu não estava bem comigo mesmo, né? Já no dia anterior que eu já soube, vi no Jornal Nacional, mal consegui jantar, né? Em virtude de tudo isso, de saber que eu tinha dinheiro em bolsa e tudo mais, que poderia abrir com baita gap. Eu falei, não, eu vou dormir, quando a bolsa abrir, eu vou encerrar minha posição no preço que tiver. Por quê? Eu quis manter a minha mente saudável. E acho que isso é o principal, né? Tem muitas pessoas que às vezes entram no mercado e fazem operações com um tamanho que não é condizente com o que ela consegue suportar. Então isso sim vai trazer desconforto. Agora, quando você consegue operar com uma mão correta, né, aderente ao seu perfil, e o que eu gosto hoje é fazer um backtest, né, se eu acredito na minha estratégia, eu tenho muito mais confiança para entrar.
Mas voltando nisso, nessa parte comportamental, o que me ajudou muito foi pensar o seguinte: eu vi que muitas pessoas ganharam com essa queda, né? Então abriu com esse gap de 10%, eu vi que muitas pessoas ganharam com essa queda. Então, e além disso, muitas pessoas usaram essa queda para comprar a bolsa, né? Porque dali do gap que abriu não foi muito mais para baixo, né? Então eu poderia ganhar nesses dois sentidos, tanto ter algo que se beneficiaria quando a bolsa caísse, como também comprar efetivamente depois do dia 18, porque a bolsa iria retomar. Então poderia ter esses dois sentidos, né? Mas eu não fiquei confortável de manter minha posição. Ela poderia voltar, mas eu já estava com muita perda e eu falei, não, eu vou encerrar minha posição, eu vou estudar, né? Vou ver como ganhar na queda quanto na alta, e foi daí que a minha rotina de estudo mudou. Perfeito. Então vocês viram aqui pelo exemplo do Rodolfo, que ele com 21 anos teve talvez o maior aprendizado que ele poderia ter, que era o que? Autoconhecimento. Ou seja, ele entendeu que aquilo ali não estava prestando para ele e ele foi atrás de pagar o preço, de estudar, de entender o que ele tinha que mudar na abordagem dele para aquilo se transformar num benefício no final das contas. E é exatamente o que a gente está falando quando a gente fala de antifragilidade. Ou seja, pegar um evento negativo e transformar, sair daquilo mais forte, né? Outra coisa importante aí que você falou, Rodolfo, falou de como ganhar com a queda, né? A gente sabe que você pode comprar a opção put para ganhar na queda, você pode fazer a venda de um papel através do aluguel de ações para ganhar na queda, você também pode fazer uma diversificação da tua carteira para que você tenha caixa para se beneficiar de uma alta volatilidade do mercado. Me fala aí pra gente, Rodolfo, como é que você trabalha a diversificação no teu portfólio? A gente vindo aqui para minha casa, conversando, você falou que o teu turning point foi também quando você entendeu a olhar o todo e não somente um ativo ou uma classe de ativo. Como é que você trabalha a diversificação total do teu portfólio? O que é bem legal disso é que muitas pessoas, quando começam no mercado, acham que só tem um ativo financeiro, né? Então só entra ali em ações, compra em ações, ou entra lá em renda fixa e só investe em renda fixa. Só que o mercado financeiro, ele é enorme, né? Ele tem uma infinidade de produtos. Em renda fixa a gente tem uma infinidade de produtos. Só que o pessoal se limita ao senso comum. Então se limita a um CDB, se limita a uma poupança, se limita a... Petro e Vale, né? Exato. Né? Tem mais de 200 ações na bolsa e se limita a essas duas, né? Tem muita small cap aí que tem um baita upside que você deixa de ver, né? Quando se limita somente a Petro e Vale. Então, o que eu gosto bastante para diversificar o meu portfólio é o quê? Ter renda fixa, eu acho que isso é fundamental. Warren Buffett faz isso, né? Usa muita renda fixa. Se eu não me engano, ele está com 112 bilhões de dólares em renda fixa, esperando a oportunidade chegar. E talvez a grande disciplina emocional é justamente isso, você vê o mercado andar e você se manter fiel ao teu plano, né? Mas continua aí, desculpa te cortar. É como se fosse uma barra, né? Vamos para a teoria de Barbell, né? Você consegue consolidar aqui de um lado e você ter renda fixa para te proteger, né? E do outro lado que você consegue arriscar. Então, do lado que eu arrisco, eu tenho, para mais moderado, eu gosto de fundos de investimento imobiliário, gosto de ETFs, pensando em BOVV11, Bolsa Brasileira, e IVVB11, Bolsa Americana, tá? Então eu consigo diversificar na Bolsa Americana em mais de 500 ativos, né? E o mercado de primeiro mundo, e o mercado dolarizado, isso é muito legal, investir de forma passiva neles. Correlação zero com o Brasil no longo prazo, né? As minhas ações, gosto de ter ações para carregar. Uma parte de ações eu gosto de carregar para swing trade, né? Então para pegar ali pequenos movimentos ali semanais ou até mesmo mensais, eu gosto de fazer esse tipo de operação. E eu gosto de proteger a minha carteira comprando seguro, né? Então acho que isso é fundamental. Eu compro seguro aqui no Brasil mesmo, às vezes de ações ou do índice mesmo, de BOVA11 pode ser uma opção. Perfeito. Só para fazer uma tradução aqui sobre alguns jargões que a gente acaba falando no mercado financeiro, quando ele fala de swing trade, são operações que você faz vislumbrando realizar o lucro ou o prejuízo, caso não vá como você espera, em aproximadamente 5 a 10 dias, né? Isso aí. E isso aí é muito bom para você ter flexibilidade no mercado. Mas lembrando, se você escolher um método, seja consistente nele, não misture as estações, porque a gente, mantendo simples, fazendo aqui o arroz com feijão, que nem o Rodolfo falou, comprar ETF, Brasil, Estados Unidos, um pouco de fundos imobiliários, um pouco de renda fixa, você com certeza, se for disciplinado,
for mantendo os aportes constantes no tempo, você vai ter um futuro financeiro muito favorável, né? Com certeza. Porque as pessoas ficam brigando nessa história, preço importa, preço não importa, eu vou investir somente na melhor ação do mercado. E as pessoas, na verdade, estão brigando se elas vão ter 10 ou 11% no final das contas de rentabilidade, né, Rodolfo? E elas perdem o foco, que é exatamente você botar o dinheiro para trabalhar para você fazer a renda variável tua amiga, porque você tá com renda fixa também, então a volatilidade ela não é uma vilã, ela é uma oportunidade para quem trabalha dessa maneira, e principalmente você se libertar e viver o resto da tua vida, né? A gente não quer formar bitolados em mercado financeiro, que tem muito disso aí, e a comparação que eu gosto de fazer dessa história de preço importa e preço não importa, Rodolfo, é o seguinte: tem aquele cara que nem o tio Uli, já passou aí da flor da idade, já tá com seus 30 e poucos anos. Eu só quero tá com a barriga pequena. Eu não quero tá saradão que nem você, Rodolfo. Eu sou o cara que acha que preço não importa. Mas tem aquele cara que vai pra academia, que ele quer ter six-pack, cheio de veia no corpo, quer ir pra praia, mostrar o físico. Esse cara é o cara que preço importa. Então essa analogia aí do exercício físico, da dieta, é um pouco do que eu penso sobre essa questão. Tem gente que vai ser muito focada em alta performance. Esse cara é o cara que preço importa, quer ter o percentual de gordura baixo, mas tem o cara que nem o tio Uli, porque ele só quer estar fazendo exercício, cultuar a saúde dele e ter liberdade para tomar o chopp, para comer a pizza, comer o hambúrguer e ter uma vida saudável, que é o cara que acha que preço não importa, que ele se preocupa em fazer apostas constantes, não arriscar muito, saber lidar com a volatilidade a favor dele e aí ter uma vida equilibrada. Qual que é, pessoalmente, a tua pegada, Rodolfo? Você acha que preço importa, que preço não importa? E depois que você responder isso, eu quero saber do teu público que te acompanha lá no Vamos Pra Bolsa, que é um canal maravilhoso. Se você não conhece ainda, segue aí. A galera lá acredita que preço importa ou que preço não importa? Primeiro você, o que eu quero saber da tua opinião. Bom, pra mim, o preço importa. Tá? Eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, pensa em Cielo, né? Cielo, para quem investia de forma fundamentalista nela, poderia ter carregado ela, só que ela começou a perder muito market share, começar a vir a moderninha, PagSeguro, diversas coisas, e o preço dela caiu bastante, né? Então, para mim, como eu gosto de aliar análise técnica também, para mim o preço importa, né? Então, por exemplo, Itaúsa, se eu comprar ela numa região de 8, 9 reais, eu acho melhor do que comprar ela a 12, a 13, não vou comprar topo, né? Se eu posso ver perto de uma zona de suporte que tenha um retorno assimétrico melhor, eu vou comprar lá, né? Para mim é isso. Mas é importante que vocês vejam aqui a diferença e não tem problema nenhum você ser iniciante conservador. Ele é um profissional do mercado, por isso que o preço importa para ele, porque ele estuda, ele tem o tempo para se dedicar a esse assunto e nem todo mundo tá com esse foco. Tem muita gente que foca no assunto de trabalhar, gerar um excesso de renda e investir numa fórmula conservadora com ETF, com renda fixa, com fundo imobiliário. E fala um pouco lá do teu canal, qual é a dúvida mais frequente que você vê lá no Vamos Pra Bolsa, qual a questão que as pessoas mais te demandam e você fica até um pouco surpreso, caraca, como que as pessoas ainda não viram isso? Para mim é o pessoal vindo muito me procurar que quer tirar o dinheiro dos bancos, né? Então eles querem uma rentabilidade maior, porque a rentabilidade oferecida por CDBs ou renda fixa tradicional já não está agradando eles. E aí o que eu vejo muito o pessoal ficar muito assim é com fundo imobiliário. Eles não têm noção do potencial de um fundo imobiliário, eles não sabem que eles podem comprar uma fatia de um shopping, né? E ter uma renda mensal, ter uma gestão profissional, né? Ter vários ativos. Muitas pessoas me procuram, às vezes alguns médicos, que eles têm algumas casas ou apartamentos de aluguel e aí eles sofrem com vacância, eles sofrem com imobiliária, com várias coisas, né? E às vezes toma muito tempo deles. Agora, eu alocando em fundo de investimento imobiliário, eu tenho uma gestão profissional, eu vou estar diversificado em diversos ativos, né? Então, a galera está indo muito para essa linha. E para quem quer investir em ações, eu estou falando muito de ETFs. As pessoas não conhecem os ETFs, né? Não sabem que podem atuar no mercado de forma passiva. Não sabem que comprando R$1.000, por exemplo, de BOVV, você consegue diversificar em mais de 60 ações no nosso mercado, né? Então acho que a galera, quem está vindo, quem está entrando no mercado, tá com muito essa dúvida, né?
Isso é coisa, gente, que a gente não tá tirando da nossa cabeça aqui. O cara lá é abelhudo, tá achando que já sabe tudo. Isso aí tá nas melhores literaturas mais antigas. Mesma fonte de informação que o Warren Buffett foi estudar, que os melhores investidores da história. A gente está falando aqui de investidor inteligente, a gente está falando de antifrágil, a gente está falando do pense rápido devagar, literaturas aí já consagradas no mundo dos investimentos, que se você ainda não teve nenhum acesso a esse tipo de conteúdo, por favor, continue seguindo o canal do Tio Ulio, o Vamos Pra Bolsa, e vá direto nesses livros. Tem muito conteúdo bom aí que você pode extrapolar não só para o mercado financeiro, mas para a tua vida pessoal também. E para finalizar aqui, Rodolfo, deixa aí a tua visão sobre o mercado hoje. Para quem não sabe, a gente está gravando no dia 28 de março essa entrevista aqui. A bolsa caiu dos 100 mil pontos numa queda muito agressiva, quase 9% em menos de 10 pregões. Então as pessoas estão muito incerteza em relação se o mercado vai voltar a subir na mesma força que estava subindo antes ou se ele vai inverter a tendência e ter uma tendência de queda. Qual que é a tua percepção no mercado hoje? Se isso importa, né? Se ter uma opinião importa, o que você está agindo? Qual o teu skin in the game nesse assunto atualmente? Tá, como eu vi essa elevação da bolsa assim de forma rápida, né? Depois que teve as eleições aí presidenciais, a bolsa subiu bastante, né? Com muita empolgação, e eu vi muito pouco presença de estrangeiro. Eu comecei a desmontar as minhas posições em ações e boa parte desse capital eu aloquei para fundo de investimento imobiliário, tá? Porque os 100 mil pontos é uma baita resistência, né? Bola a bola ali 2 vezes, é um ponto que o mercado nunca tinha atingido, é um ponto muito importante. E também eu penso muito no mercado de fora, no mercado americano, né? Muita dívida e tudo mais, na iminência de uma nova crise, então eu estou me protegendo nesse momento, tá? E eu acho que no mercado a gente tem que estar pronto, tanto para que ele suba bastante, quanto para que ele caia bastante. Então não pode ser uma surpresa se o movimento vier, né? Eu tenho que estar preparado para os dois lados, né? E tem como fazer isso, né? Então eu gosto disso. No atual momento eu desmontei a maior parte das minhas posições em ações, aloquei para fundo imobiliário, porque eu acho que vai acontecer alguma coisa na nossa economia mundial. Perfeito. Então, galera, para quem ainda não segue lá o Vamos Pra Bolsa, essa é a oportunidade de você ter acesso a conteúdo de muita qualidade, muita ética, skin in the game. O Rodolfo é investidor mesmo, ele está investindo aonde ele fala. Eu posso entender isso muito claramente, que é uma questão que a gente tem que ter como primordial na hora de seguir as pessoas, aprender com quem realmente faz na prática, porque mercado financeiro, eu costumo falar, é que nem sexo, né? Uma coisa é falar e outra coisa é fazer. Então, muito respeito aqui por você, Rodolfo. Obrigado aí pela visita na minha casa. Valeu. É só o começo, galera. Tomara que vocês tenham curtido esse conteúdo. Isso é mais segredos de família aqui no Tio